meu querido aluno, professor Tiago Penha aqui de Química, e você é o nosso convidado para mais um projeto Estuda Aí, tá? Do Governo do Estado do Maranhão, pela Secretaria de Educação, lá no canal da plataforma Gonçalves Dias. Então você é o nosso convidado a aprender um pouquinho mais de Química e ir para o seu vestibular mais preparado. Então, satisfação tê-lo aqui, você é meu convidado para acompanhar todo o nosso projeto. E eu quero começar aqui o nosso conteúdo, tá legal? Então te concentra e eu quero começar com vocês aqui um primeiro conteúdo, que é o conteúdo de cálculos estequiométricos. Vamos falar aqui um pouquinho da famosa estequiometria. Eu tenho certeza que muitos dos alunos têm um temor, né, com relação aos cálculos estequiométricos, né? Termina sendo um terror de muitos. Mas eu quero deixar isso aqui fácil na tua cabeça. Então a gente vai começar trabalhando alguns pré-requisitos. O que tu precisa saber para tu aprender estequiometria? Qual é a condição ali, o que eu tenho que conhecer antes de entrar na estequiometria? Por isso que eu numerei aqui como cálculos estequiométricos 1, tá? Eu quero começar falando aqui sobre massa atômica. Eu tenho certeza que quando você pegou a tabela periódica, né, estudando na tabela periódica, você já viu ali várias informações na tabela periódica. Além do símbolo do elemento, eu tenho certeza que tu já viu alguns valores, algumas informações ali. Tu já viu o número atômico, tu já viu o peso atômico, de repente a tua tabela periódica tem até uma distribuição eletrônica, mas o que nos interessa dali é a famosa massa atômica, tá? Essa massa aqui, gente, ó, na verdade, é uma massa que nós vamos utilizar para encontrar a massa molar. Olha o nome, massa atômica. Então isso quer dizer que eu vou utilizar a massa de um átomo para depois utilizar a massa de uma molécula. Tiago, mas da onde é que vem essa massa atômica? Esse valor vem da onde? Esses valores de massa atômica aqui, turma, ó, são valores da tabela periódica, tá? Vou colocar aqui para vocês alguns. Ó, sugerir aqui alguns para vocês, ó. Ferro, 56U, isso aqui tudo eu estou tirando da onde? Da tabela periódica. Alumínio, 27. Colocar aqui alguns, ó. Enxofre, 32. Oxigênio, 16. Nitrogênio, 14. Carbono, 12. Vamos ajeitar aqui. Hidrogênio 1. Tiago, eu tenho que decorar esses valores, é isso? Na verdade, tu não vai decorar valor nenhum. Esses valores aqui, eles são tabelados, são valores da tabela periódica. Como é que eles encontraram esses valores? Foi tirada uma média ponderada dos elementos, tá? Dos átomos de um determinado elemento ali da natureza. Como é que ele chegou nesse valor aqui do nitrogênio 14? Se utilizou os isótopos do nitrogênio, né, que existem na natureza, e tirou uma média ponderada. Mas tu não precisa saber tudo isso, vamos para aquilo que interessa, né? Então esses valores de massa atômica estão na tabela periódica, a gente não vai decorar nenhum deles, tá? São valores que a questão vai fornecer para a gente no finalzinho da questão e vai ser útil para a gente achar a famosa massa molar, tá? Que nós também podemos chamar aqui de massa molecular. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá, eu quero encontrar a massa molar do hidróxido de sódio, que é o NaOH, ó, famosa soda cáustica, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu quero achar a massa molar disso aqui. Para achar a massa molar ou a massa molecular, eu preciso da massa dos átomos. Eu vou somar a massa atômica aqui de cada um que a questão vai me fornecer. Então, lógico que a questão vai ter que fornecer a massa de cada um, ó. Por exemplo, o sódio, vamos colocar aqui a do sódio, aqui na nossa aula, aqui, o sódio. 23, deixa eu dar uma ajeitada aqui, né? Opa, vamos dar uma melhorada aqui, sódio aqui 23. Então eu quero encontrar a massa molar do NaOH. O sódio vale quanto? 23, a questão me dá, isso aqui é a massa atômica dele. Aí eu vou somar com a massa do oxigênio, que é 16, deixa eu só ajeitar aqui. Opa, deixa eu ajeitar aqui a caneta. 16. A massa do hidrogênio, que é 1, né? Tudo isso aqui vem na questão, no finalzinho da questão.
e tu vai encontrar a tal da massa molar, ó, que nosso cálculo aqui dá 40. Só que essa massa molar ela tem unidade, né? Essa massa molar tem unidade, gramas por mol. Gramas por mol. Pera aí, vamos ajeitar isso aqui, né? Que essa letra não ficou legal. Gramas por mol. O que isso quer dizer? Que essa é a massa do hidróxido de sódio, tá? Em gramas para um mol daquela substância, para um mol dessa entidade. Então, quando eu me referi à massa molar, a unidade é essa, é gramas por mol. Tiago, mas eu não sei o que é mol, o que significa mol. Minha gente, mol significa quantidade de matéria, quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria representa ali um conjunto, tá, de entidades químicas. Então, toda vez que eu tenho 40 gramas por mol, eu tenho 40 gramas em uma entidade química, tá? 40 gramas por mol. Pessoal, vamos fazer aqui mais um exemplo, tá? Vamos analisar agora aqui uma outra molécula. Vamos analisar o ácido sulfúrico. Vamos colocar aqui um ácido bem famoso, ó, H2SO4, tá aqui. Bora lá, vamos trabalhar. Como é que eu acho a massa molar disso aqui, tá? Desse ácido. Eu vou precisar dos dados de massa atômica de cada um, mas eu não vou me preocupar com isso, porque a questão vai me fornecer. Então, eu só preciso dos dados de massa atômica. Claro que o hidrogênio eu vou multiplicar por 2, eu já vou te adiantando aqui, ó, que o hidrogênio eu multiplico por 2, o oxigênio eu multiplico por 4, já que eu tenho 4 átomos de oxigênio, e depois de multiplicar, basta somar. Então, não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum. Bora colocar em prática isso. O hidrogênio vale quanto? Bora procurar o hidrogênio aqui. Ó, o hidrogênio vale 1, ó. Vou destacar aqui, ó. O hidrogênio vale 1. Então, vamos colocar aqui o hidrogênio corresponde a 1. Já posso multiplicando aqui ele por 2. Mais. E o enxofre? Quanto é que seria que vale aqui nosso enxofre? Bora lá. O enxofre na tabela está aqui, ó. Já vou marcando aqui também, ó. Corresponde a 32. Mais o oxigênio corresponde a 16, né? Tá aqui na nossa tabela também, ó, vezes 4. Então, deixa eu só ajeitar aqui pra gente não passar batido, né? 16 vezes 4. Resolve essa matemática, nossa massa molar, turma, ó, 98 gramas por mol, tá? 98 gramas por mol. Então, nós achamos mais uma massa molar, tá certo? Vamos começar a pensar um pouquinho o que mais que eu preciso saber para entender estequiometria. Vamos passar esse quadro aqui. Outra coisa importante, turma, é entender, interpretar um pouquinho as nossas reações químicas, tá? Vamos colocar aqui uma reação genérica. Vamos pensar aqui numa reação genérica. A mais B produzindo C mais D. O que eu tenho que entender? Toda reação química, ela é como se fosse uma equação na matemática. Ela tem o primeiro e o segundo membro, tá? O meu primeiro membro aqui é o que vem antes da seta, né? É o que vem antes da seta. Esse primeiro membro nós chamamos de reagentes, tá? São os nossos reagentes. O que eu tenho aqui no segundo membro é o que nós chamamos de produtos, tá? Produtos. Então, toda reação química, ela inicia com reagente e finaliza com o nosso produto. Quando eu tenho uma reação química, eu vou lá dentro da estequiometria aprender a interpretar, aprender a tirar as informações, vou usar a massa molar de alguns participantes, foi o que nós vimos agora há pouco, e vamos também, lógico, também balancear a reação. Mas não esquece, toda reação química se inicia com os nossos reagentes e finaliza aqui com os nossos produtos, tá bom? Então, tu já viu um pouco de massa atômica, um pouco de massa molar, falei aqui rapidamente sobre as equações químicas, né, as reações, e vamos analisar aqui, vamos colocar um pouquinho em prática, né, isso que nós já falamos. Pronto, coloquei aqui uma questão para a gente já colocar em prática. Eu tenho aqui, galera, a primeira questão que pede o seguinte, ó, tu vai me ajudar nessa questão. Encontre a massa molar em gramas por mol da glicose, C6H12O6, e a questão de fornecer os dados de massa atômica. Como eu te falei,
Tu não vai precisar te preocupar com esses dados, porque vem na questão, tá aqui, ó, carbono vale 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. O que a questão quer? Me ajuda a resolver essa. Ele quer a massa molar da glicose. Eu tenho a fórmula da glicose, né? A molécula está aqui, C6H12O6, e vamos colocar em prática. Eu vou repetir aqui, ó, para a gente ganhar espaço, ó, C6H12, vamos ajeitar aqui, né? Esse 12 não saiu legal, mas a gente corrige aqui. H12O6. Minha gente, está aqui a nossa molécula. Bora lembrar o que nós aprendemos agora há pouco na aula. Vamos lá. Quanto equivale o carbono? Quanto é que é a massa aí do carbono? A questão nos forneceu, né? Nós temos quanto? 12. Então, vamos substituir, ó. O carbono tem a massa igual a 12, a massa atômica. São 6 carbonos, então eu não posso esquecer de multiplicar isso aqui por 6, ó. Não posso esquecer de multiplicar por 6. Mais, e o hidrogênio? Quanto é que é a massa do hidrogênio? A questão me forneceu? Eu tenho a massa do hidrogênio igual a 1. Tá aqui, ó. 1 vezes 12, mais, e o oxigênio, turma? Quanto é que é a massa do oxigênio? A questão também me forneceu, ó, 16. 16 vezes 6, porque eu tenho 6 oxigênios. Minha gente, agora é só resolver a matemática. Só lembra que primeiro tu multiplica para depois somar. Eu vou até dar uma ajeitada aqui, ó. Sai aqui um pouquinho, de repente tu não consiga entender, ó. Eu estou multiplicando aqui, ó. Vou multiplicar 6 vezes 12. Vou multiplicar uma vez 12, tá? E vou multiplicar aqui 16 vezes 6. Então eu estou calculando aqui a massa molar da glicose. Depois de resolver toda essa matemática, olha o nosso resultado aqui, ó. 180 gramas por mol. Então tá aí a nossa massa molar. Tá legal, gente? Tranquilo, questão fácil. Pré-requisito para estequiometria. Tu só pode chegar em estequiometria se tu souber primeiro como calcular a massa molar. Senão, tu compromete toda a tua questão. Ok, gente? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Então depois tu tira um print, tenta fazer sozinho em casa, tá? E eu vou te convidar aqui a fazer uma outra questão. Quero que tu me ajude aqui na próxima questão. Pronto, segunda questão. A segunda questão, muito parecida com a primeira. Eu também quero achar a massa molar. Vamos pensar aqui, ó. Eu quero achar a massa molar, só que dessa vez da sacarose, tá? Tá aqui a nossa molécula aqui de sacarose, né? C12H22O11, um representante aí do açúcar. E os dados, como sempre, vêm no final da questão. Nem te preocupa, hein? Nem... Ou se tu pensar até no nosso vestibular aqui do nosso estado, a UEMA, né? Também te fornece isso. Mas eu quero encontrar a massa molar da sacarose. Vamos seguir o modelo anterior, né? Vou reescrever aqui a sacarose, ó. C12H22O11 e tu vai me ajudar. Bora lá, eu quero que tu me ajude. O carbono vale quanto? O carbono. Vamos lá, só um carbono tem massa 12, a massa atômica do carbono. Então tá aqui, ó, 12. O hidrogênio vale quanto? Quanto é a massa atômica do hidrogênio, turma? 1. E o oxigênio, massa 16, né? Vocês estão percebendo que eu estou colocando aqui, ó, a massa de cada um, tá? Um carbono tem massa atômica 12, um hidrogênio tem massa 1 e um oxigênio tem massa 16. Agora eu vou multiplicar pelas quantidades. Não esquece de multiplicar pelas quantidades para depois somar. Então eu vou multiplicar esse 12 aqui por 12. Vamos colocar aqui. Opa! Vamos mudar aqui um pouquinho a ponta aqui da caneta. Vou multiplicar isso aqui por 12. O hidrogênio aqui, que vale 1, vou multiplicar aqui por 22. E o oxigênio aqui, eu vou multiplicar por 11. Tá aqui, ó, 12 vezes 12, 1 vezes 22. Tiago, de onde saiu 22? A quantidade de hidrogênio, ó. E o oxigênio aqui, 16 vezes 11. Minha gente, multiplica, depois é só somar no finalzinho, a gente tem a massa molar aqui de 342 gramas por mol. 342 gramas por mol. Então tá aí a nossa massa molar
tá, da nossa sacarose. Ok, gente? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Vamos analisar mais uma questão. Olha essa questão aqui para a gente finalizar, turma. Eu venho de novo com a sacarose, que nós já calculamos a massa molar, então vamos aproveitar o que nós já temos, né? Ó, a massa molar nós já havíamos calculado, que é 342 gramas por mol. Qual é a leitura que eu faço disso? Qual é a interpretação? Que eu tenho 342 gramas para um mol. 342 gramas para um mol. Só que eu quero saber para 3 mols nessa questão, ó. Para 3 mols. Qual é a massa da sacarose para 3 mols? Vamos ajeitar bem aqui, ó. Para 3 mols. É só multiplicar 342 por 3. Só fazer o nosso velho meio pelos extremos. Então, 3 vezes 342. Toma conta que eu vou encontrar aí. 1026, tá? 1026 gramas. Ok? Então, eu espero que tu tenha entendido. Falamos um pouquinho de pré-requisitos para a estequiometria e eu te encontro, tá, na próxima aula para a gente avançar e chegar nos cálculos estequiométricos. Minha gente, forte abraço. Espero vocês na próxima aula.